Olá, meus queridos irmãos, amigos e aqueles que receberam esse vídeo. Eu espero que vocês estejam muito bem, que vocês tenham passado uma semana maravilhosa ao lado do nosso querido Jesus. E hoje, sexta-feira, nós temos aqui dois convidados, o irmão Valdir e o irmão Fernando Honorato. E nós vamos aqui discutir um pouquinho, fazer aí uma pequena conversa, né, sobre um resumo. Vamos resumir, na verdade, o que nós estudamos durante essa semana. E eu vou começar aqui com o irmão Fernando, pedir para o irmão Fernando fazer uma oração bem rápida, para que nós possamos já abrir a palavra do Senhor. Vamos lá. Santo, bondoso e querido Deus, estamos aqui presentes, Senhor, diante de Ti, para pedir que o Senhor nos conduza neste estudo. Venha trazer sobre nós o Teu Santo Espírito e nos ajudarmos a compreender. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. E, queridos, eu vou começar aqui com Marcos capítulo 13. Aqui nós temos uma perspectiva de Jesus sobre a escatologia. O que quer dizer escatologia? São os eventos que acontecerão nos últimos dias da história desse mundo, né? Na história da humanidade. E eu vou começar aqui, para resumir a lição, fazendo a primeira pergunta aí para o irmão Fernando. E nós começamos a lição falando sobre oferta, sobre a viúva. Não sei se vocês se lembram, né? Porque vai passando os dias, as pessoas vão acabando esquecendo, né? A gente vai recapitular aqui. Estamos doando, Fernando, para a obra de Deus do que nos sobra, ou estamos ofertando com sacrifícios, à semelhança da viúva pobre? Então, essa questão demonstra para a gente a necessidade de planejamento e organização financeira. Muitas vezes, o nosso problema de ofertar com sacrifício é devido à falta de planejamento, né, Valdir? Se você não vai se planejar, como que você vai fazer a doação sistemática, a devolução sistemática aí, né? Então, nós precisamos nos organizarmos, né? Então, você vê que a viúva, ela doou tudo que ela tinha e tal, ótimo, foi para Deus, foi para Jesus ali, mas o que é recomendado para nós hoje? O que é fazer? Nos organizarmos, nos prepararmos, né? Então, nós precisamos separar ali a doação sistemática, né? A porcentagem sistemática, organizada, para que a gente tenha aí constância, né? Deus abençoe a gente em quantos momentos do dia? Verdade. Nas 24 horas do dia. Ele derrama sol, chuva, para todos, né? Então, nós precisamos ser fiéis, realmente, isso é muito importante. Agora, eu vou perguntar para o irmão Valdir, por que Deus tem permitido que seu povo seja perseguido? Nossa, essa é uma boa pergunta, hein? Uma das grandes preocupações do ser humano é não sofrer nenhum tipo de perseguição ou de qualquer tipo de tribulação, qualquer tipo de dificuldade. Esse é o grande desejo do ser humano. Mas aqui na pergunta vai assim, por que Deus? Deus tem controle de tudo. É verdade. Ele não deveria, de forma alguma, permitir que isso acontecesse. Mas vamos pensar no seguinte, um diamante. O diamante, ele não está ali reluzente quando vai ser escavado, vai ser pulverizado, está numa pedra bruta. É verdade. Existe todo um processo de trabalho em cima daquela pedra, sabe, tirando as arestas, sendo lapidado para que ele chegue assim no diamante puro ali e que as pessoas olham, olha que coisa maravilhosa. A vida do cristão, a nossa vida, ela tem que ser lapidada todos os dias, tem que ser entendida essa. Eu vejo assim, a perseguição, quando Jesus está permitindo que o povo seja perseguido, é para que ele possa ser lapidado, para que ele possa ser preparado, para que realmente ele possa reluzir. Então, a perseguição que Jesus nos dá, coloca sobre a nossa vida, é porque a gente possa entender realmente todo o sacrifício feito por ele. Imagine se tudo fosse bem. As pessoas hoje em dia, quando passam por alguma dificuldade, por alguma provação, por algum problema, a primeira coisa que ele faz, o que é? É se afastar de Deus. Ele vai atrás das coisas particulares dele, dá prioridade ao trabalho, dá prioridade aos estudos e vai deixando Deus em segundo plano. Então, a perseguição, ela vem para isso, para nos lapidar, para nos mostrar que existe alguém, tá? Que está no controle de tudo, e esse momento vai passar. E hoje as pessoas não estão mais aptas a passar pelo sofrimento. Não, e é difícil, gente, esse negócio da pessoa ser perseguido, né, a pessoa até chegar a morrer pela causa, por exemplo, do evangelho, é algo assim que somente com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo, a gente consegue ter força e poder para isso, né? Então, de alguma forma, esse tema do grande conflito, ele nos ajuda a entender
essa questão da perseguição e por que Deus permite que nós sejamos perseguidos. Uma outra pergunta interessante, vou fazer agora para o irmão Fernando, que sinais da volta de Cristo se destacam no mundo atual, hoje, em pleno 2024? Então, a gente vê a questão dos sinais de guerra, né? Sim. Os conflitos. A gente vê algumas coisas bem iminentes, né? Nos Estados Unidos, a gente vê lá Israel, ultimamente, nós vemos aí que o Hezbollah atacou Israel. Então, você vê uma tensão muito grande nessa questão aí do conflito que hoje existe e já está meio que impactando. Então, seria guerras, clima também? Terremotos, o clima, está tudo muito bagunçado, né? E a questão financeira, né, que está pegando na maioria dos países. A questão, por exemplo, uma das questões também é a questão da aposentadoria, por exemplo. Né? As pessoas estão ficando mais velhas e tem mais jovens, menos jovens, né, para suplementar isso, e está virando um caos, né? Um caos no sistema. Então, se a gente for falar aqui de um monte de sinais, a gente vai ficar talvez a tarde toda, né? Exatamente. Agora, nós paramos aí, né, irmão Valdir, para pensar o seguinte, com base no medo das pessoas, né, que as pessoas ficam com medo, quando ouvem falar, assim, no fim do mundo, quando veem sinais, assim, catastróficos acontecendo, elas ficam com medo. Como que nós, enquanto cristãos, né, adventistas do sétimo dia, como que a gente pode, de alguma maneira, assim, pregar o evangelho sobre a volta de Jesus para essas pessoas que têm muito medo, né, do fim de tudo isso? As pessoas, elas têm muito medo da morte. Se você pergunta para as pessoas, você tem medo de morrer? A maioria, quase 100% fala, sim, eu tenho medo de morrer. Sim. Nós cristãos não devemos ter medo da morte, porque a morte nada mais é do que um momento, um sono que vamos passar e depois vamos ser ressuscitados, vamos ter aí a eternidade toda para vivermos. Mas é interessante aqui que a pergunta na parte da lição fala assim, depois que as pessoas morrem, qual será a próxima coisa que verão? Já parou para pensar nisso? É verdade. Já parou para pensar, poxa vida, eu vou ter aquele sono e depois o que eu vou ver? É interessante que é descrito o seguinte, que quando Jesus fala assim, que para a gente, os ânimos buscar, ali, aqueles que morrerem, né, aqueles que descansarem, levanta, nós vamos ter a oportunidade ali de poder ver o quê? O estudo de Jesus. Amém. Lindo. A luz, né, o sol da justiça. Sim. Queridos, assim, resumidamente, né, nesses poucos minutos que nós tivemos aqui nessa mesa, nós entendemos ali um pouquinho sobre vários pontos, né, sobre a questão da doação, sobre a questão do sacrifício, sobre a questão também escatológica e principalmente sobre o preparo que nós precisamos ter para nos encontrarmos muito em breve com o nosso querido Jesus Cristo. Amém. Que nós estejamos preparados, que nessa semana que acabou de acabar, né, vamos dizer assim, nós possamos estar aí, olha, cada vez mais com a nossa fé lá em cima, né, crescendo, sempre ali em crescimento exponencial. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, é o meu desejo.